E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se você não for inscrito, família, dê essa moral aí, se inscreve no canal Vasco em Família. Deixa aquele like também, o like é muito importante, né, pra gente estar chegando aí a mais vascaínos, né, ajudando a gente aqui nos comentários, né, dando a sua opinião de torcedor aqui, como a minha, ajuda a gente aí. Não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos, família. A gente tem canais parceiros aqui, o link deles vai estar na descrição, né? Se você não for inscrito em algum deles, se inscreve lá, dá essa moral aí. Tem o Debate na Barreira, Vascaíno na Baixada, Cruz Maltino Sem Fronteira, ajuda a gente aí, são nossos canais parceiros aqui que estão ajudando a gente nessa trajetória aí no YouTube. Então a gente vai falar aí de um pós-jogo, né? Falar de futebol. Apesar de ser muito difícil falar de futebol, o título do meu vídeo é exatamente isso, né? Um Vasco com Leven ou com Jorge Salgado. Ser vascaíno com Leven ou com Jorge Salgado. Thiago, por que você está falando isso? Nós somos vascaínos de qualquer jeito. Nós amamos o Vasco, somos vascaínos desde criança, escolhemos o time, gostamos da história, gostamos de ídolos como Romário, Edmundo, Pedrinho, Felipe, Roberto Dinamite. Mas precisamos de um candidato. Precisamos de um candidato capacitado a levar o Vasco a caminhos melhores. Não há dúvida. Mas antes de falar nessa situação, a gente vai resumir um pouco aqui do jogo. O vídeo hoje não vai ser muito longo, não tem muito o que falar, porque a partida do Vasco, mais uma vez, trágica. Como eu disse, os bons momentos do Vasco, para mim, não me enganam, né? Poxa, é o Madureira. Madureira, cara. Os poucos momentos que o Vasco tem no jogo de bons momentos é muito pequeno. É pouca coisa. Não dá para ficar alegre com isso, não. Então tá aqui, ó, o Vasco jogou contra a Portuguesa, perdeu. Contra o Volta Redonda, perdeu. Nova Iguaçu empatou. Caldense empatou. Botafogo empatou. E a única vitória do Vasco no ano, né, nessa temporada de 2021, é contra o último colocado do Campeonato Carioca. 3-1 contra o Macaé. E mais um empate aí, na minha opinião, vergonhoso contra o Madureira. E aí? Somos vascaínos acima de tudo, mas é esse time aí que a gente tem que torcer? São esses jogadores aí que só porque a gente é vascaíno, a gente tem que aturar eles? Ou foi algum candidato que botou eles lá? Ou foi algum candidato que está 4 meses de pagar salários para os jogadores? É esse discurso que a gente vai assumir? Cara, não dá para aturar mais isso. O Vasco, na minha visão, tá de mal a pior com essa gestão do Jorge Salgado. Tem canais aí grandes, tem torcedores pedindo tempo, mas eles já sabiam dos problemas do Vasco. Sabia que o Vasco estava com salários atrasados, sabiam que o Vasco tinha um time muito limitado, que precisava de reforços para ontem, acertar salários, trazer jogadores, isso era para ontem, eles já sabiam disso tudo. Não adianta dizer que tem pouco tempo. Não adianta dizer que tem pouco tempo. O que acontece é quando você chega e vê um lado, principalmente falando da política do Vasco, falando de todo esse processo eleitoral que teve. Quando você vê um Alexandre Campelo assumir uma situação que era contra a eleição online, depois passa a ser a favor. Quando você vê um Júlio Brandi, que dizia que a eleição online não dava segurança para a enquete, e você muda de postura. Você vê um Jorge Salgado dizer que tinha várias situações, investidores, dinheiro, e não tem. Esse objetivo desses caras não é ajudar o Vasco. É dar esse time para você torcer. E não é possível que tenha algum vascaíno que olhe para isso hoje e critique jogador ou critique treinador. Isso não é problema do campo. Isso é problema lá de cima. É lá em cima que está o problema. Então, na minha visão de torcedor vascaíno, e quero que mais gente possível, mais torcedores possível entendam isso, precisamos de um Vasco, precisamos de vascaínos, precisamos ser Vasco, mas com um candidato certo, com uma pessoa capacitada, uma pessoa que traga dinheiro para o clube. Não se faz mais futebol sem dinheiro.
o que eles estão fazendo de austeridade, de jogadores por produtividade, quem está elogiando isso quer te enganar. Isso não é Vasco, não vai fazer um time com refúgio e vai achar que vai brigar por título. Trazer Marquinhos Gabriel, o Zeca fez um golaço hoje, beleza. Mas esses jogadores não vão levar o Vasco a grandes conquistas, infelizmente não vão. Forçar jogadores da base, muitos jogadores da base eu digo. O Vasco tinha que jogar com 2, 3 no máximo jogadores da base. Quase o elenco inteiro do Vasco é da base porque não tem jogador. Então, quando a gente aqui defende o Levinciano como presidente do Vasco, é porque não acredita só no nome. Não é o Levinciano ou o Jorge Salgado. É uma ideia de fazer futebol. É um cara que está preparado, que estudou. Se isso não mudar urgentemente, esse Vasco não vai subir para a Série B. Não vai subir para a Série A. Não vai. O time é muito limitado. O time é muito fraco. Ganhando de 2-0 e toma um empate, pelo amor de Deus, a única coisa que eu salvo hoje no Vasco se chama Matias Galassa. O cara que eu tava pedindo para ser titular, um cara que eu imaginava assim, fazer esse segundo volante melhor dos caras que estava vindo. No jogo de hoje, pelo menos, se comprovou. É um cara que aparece muito pro jogo, que chega no ataque, que aparece na lateral, que aparece na lateral direita, corta pelo meio, fez o gol. Diferentemente do Juninho, do Andrei ou do próprio Carlinhos, que, meu Deus do céu. Então, a única coisa que eu salvo no jogo de hoje foi o Matias Galassa. Acho que tem condição, tendo sequência, mostrando esse futebol. É um jogador jovem, é um jogador que vai oscilar, isso é normal. Todo jogador jovem vai oscilar, mas mostrou muito potencial hoje. Né? Fez um golaço no jogo contra o Macaé e mais uma boa partida hoje. Para mim, é a única coisa que salva. Agora, esse Vasco do Jorge Salgado, eu não quero. Do Alexandre Pássaro, grande negociador, eu não quero. Isso não existe. Isso é mentira. Isso não é o Vasco. Isso não é Vasco. O que estão falando para você que ele é um grande negociador, tá indo no mercado sem dinheiro, tá sem dinheiro porque a diretoria fez isso. A diretoria do Vasco fez isso. Tinha um candidato que queria trazer investimento para o clube. E possivelmente melhores jogadores do que está aí. E aí a gente estaria vivendo uma outra realidade. Então, se você quer um Vasco com Levinciano ou um Vasco com Jorge Salgado, é melhor escolher agora. Porque esse Vasco não dá.